E aí, no momento da educação, no momento da rigidez, no momento de chamar a atenção, se mostra daquele jeito como um homem maduro. E lá por dentro você vê o quanto é imaturo. O quanto é imaturo. E aí, quando a pessoa é imatura, qualquer A que dizem ao contrário, eu passo a acreditar. É o que Paulo ele diz. Quando ele diz que essa maturidade, ele está dizendo, você precisa conhecer a verdade, mas você precisa conhecer a verdade genuína, porque tem se levantado falsos pregadores, pregando heresias, e muitos vão se corromper. Muitos vão dar ouvidos, mas é esta verdade que eu tenho que conhecer. Não é a verdade que muitas vezes eu tenho que pregar. Tem gente que só pega na Bíblia, quando vem de domingo para a igreja. Isso quando pega para trazer. Porque alguns falam, para que eu vou pregar a Bíblia? Se eu chego lá na igreja, tem até o telão, que a pessoa fica com o dedinho lá, mostrando lá para mim, um versículo por versículo. Mas isso prova o quanto eu sou imaturo diante de Deus. Eu quero expressar as minhas razões diante dEle. E Deus olha para mim e para você e fala, você ainda não cresceu nada na minha presença. E muitas vezes eu posso me gabar, batendo no peito, dizendo, mas eu tenho 20 anos de igreja. E Deus fala, você não passou dos 6 meses na minha presença. Nós já sabemos que o tempo de conversão é o tempo de maturidade. E o tempo de maturidade é aquilo que você conhece, é aquilo que você vivencia dentro da palavra. É aquilo que você anda sobre a palavra. Isso é maturidade. Segundo ponto que Paulo coloca, nós vamos entender algumas coisas. Colossenses. Colossenses 2, versículo 6 diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, assim também andai nele. Colossenses 2, versículo 6. E o que é andar nele? Amados, o que é fé para você? O que é fé? O que é fé? Vou ajudar vocês, está lá em Hebreus 11. Fé é a certeza. Na verdade, algumas versões dizem que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Só que Hebreus 11:6 diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, existe alguém sem fé? Existe um homem sobre a face da terra sem fé? Porque fé é aquilo que eu vejo, que eu tenho convicção, que eu não vejo, mas tenho convicção do que vai acontecer. Eu creio que algo vai acontecer. Fé é você crer em alguma coisa. A partir do momento que eu pego uma caneta para escrever, que eu tenho convicção que ela vai escrever, eu já tenho fé em alguma coisa. E andar em Cristo, vivenciar a sua palavra, andar sobre a sua palavra, ser moldado pela sua palavra, ser transformado pela sua palavra, isto é andar em Cristo. E às vezes para nós falamos, é tão difícil abolir algumas coisas, abolir a mentira, abolir o pecado sexual do casamento, abolir a fornicação, abolir a facção, a inveja, a injúria. Às vezes é tão difícil. Mas Jesus, quando ele veio para cumprir a lei, havia os 639 itens da lei. Era impossível o homem viver. E Romanos diz que quando você pecasse sobre um item da lei, você era amaldiçoado por todos. Era impossível.
E Jesus, ele veio naquela situação e falou, é impossível o homem viver. Quando ele se entregou, ele veio como homem para cumprir a lei, ele se fez maldito, para que hoje eu e você fôssemos benditos na presença dele, e andasse em sua palavra, e andasse, vivesse experiência, e a cada dia adquirisse maturidade em Deus. A falta de perdão é imaturidade. A falta de perdão é imaturidade. Porque Tiago 4, no último versículo, diz o seguinte: se eu sei o que tenho que fazer e eu não faço, cometo pecado. Além de ser imaturo, você peca. E o pecado te afasta de Deus. E quando Colossenses 2,6 ele fala, portanto, assim como recebeste a Cristo, Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Você tem convicção que a palavra é o seu guia? Você tem convicção disso? Que a palavra de Deus é a sua direção de vida? Você tem convicção disso? Que a palavra de Deus, ela é verdade para você? Você tem convicção disso? Ou porque não, mas a palavra foi escrita por homens inspirados por Deus. Eu tenho convicção que a palavra, ela é rema para mim. Ela é direção de vida para mim. Ela que me conduz tanto para a direita como para a esquerda. E muitas vezes nós falamos, mas se eu andasse sobre a palavra, eu não viveria certas situações da minha vida. Mas Jesus, ele não escondeu que o homem não ia passar por necessidades. Jesus, ele não escondeu que o homem não iria ser afrontado. Jesus não escondeu que o homem não iria ser perseguido. Mas ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E o problema maior, muitas vezes nós falamos, mas Senhor, está tão difícil. Mas ele diz lá em João, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Além dele vencer o mundo, ele venceu. Mas hoje ele te faz como mais do que vencedor nele. É muito mais. E Deus te chama para uma responsabilidade, para um crescimento nele. E o crescimento em Deus, ele só gera, um crescimento em Deus só é gerado numa vida de compromisso com ele, numa vida de busca diante dele. Não responda. Quantas vezes na semana você para ler a Bíblia? Agora, qual é o dia da semana que você não entra na internet? Você viu como muitas vezes os nossos valores são invertidos? E muitas vezes nos achamos tão maduros diante de Deus. E sendo que, na verdade, ainda pensamos como um menino. Segunda coisa. Precisamos ser estabelecidos na fé. Precisamos ser estabelecido na fé. Nós entendemos que fé é aquilo que eu não vejo, mas tenho convicção do que vai acontecer. É o resumo de Romanos 4,17, que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Isto é fé. Isto é fé. Eu sei o princípio da fé. O problema muitas vezes não é saber o princípio, mas é se estabelecer nesta fé. Porque a vida com Deus, ela é uma caminhada de fé. A vida com Deus, ela é um compromisso. Só que tem muitas vezes que nós nos apresentamos diante de Deus
Nós nos colocamos diante dele como lua. Assim como a lua tem as suas fases durante o ano, muitas vezes o homem em Deus tem as suas fases. Quando as coisas, tudo está bem para mim. Mas quando parece que nada acontece, que Deus ele entra no silêncio, parece que nada está bem para mim, mas aí é onde as coisas têm que estar tudo bem, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. E se estabelecer na fé, meu irmão, não é quando a bonança está sobre a sua porta. Porque se José, no período que Faraó teve o sonho, não administrasse o período de 7 anos, ele saberia que depois de 7 anos viria o tempo da escassez. Mas a sua vida em Deus era estabelecida numa fé. Ele tinha convicção e certeza de quem era Deus.